Olha, em setembro está chegando a novidade dos quadrinhos que com toda certeza poderá duas coisas. Um, agradar bastante aos novos fãs. Dois, poderá não agradar tanto aos fãs mais antigos. De que personagem estou falando? Claro que é do Batman. Vem aí a edição número 1 do Batman que a DC pretende lançar em setembro. Mas qual o conteúdo, qual o objetivo dessa nova fase do Batman? Vamos tentar explicar isso para vocês e minha opinião depois da vinheta, ok? Olá, amantes da sétima arte cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta outra vez com mais um vídeo aqui no nosso canal. E desta feita, o nosso quadro em questão é A Hora dos Quadrinhos, Batman número 1. A DC Comics, a cada período, vamos dizer assim, a cada etapa de alguns de seus personagens, ou até na maioria dos seus personagens, ela faz uma espécie, não vou dizer nem tanto quanto um reboot, mas ela procura adaptar, modernizar as histórias dos seus personagens. Não somente a DC, como boa parte dos quadrinhos internacionais, nacionais também, para que cada personagem possa amadurecer e acompanhar a própria evolução. Isso acontece com Batman, com Superman, com Capitão América, Homem de Ferro. As histórias sempre procuram estar mais atualizadas para que quando o leitor folheie, sinta-se como se aquela história, aquela aventura se passasse no seu universo, no seu dia a dia, na sua vida, como um ponto de comparação como todo. Então sempre a gente vai encontrar em alguns momentos de algumas publicações essa mudança, essa nova caracterização, esse novo post, para que hajam, olha, tem coisa nova aí, tem coisa surgindo aí. Claro, o mais importante de tudo é que não se perca a essência desses personagens. Você pode mudar a questão de um autor, de um roteirista, de um capista, de um colorista, você pode mudar a variação como quiser, mas a essência da personagem, do personagem, isso realmente não pode ser mudado, e é justamente nessa questão que a DC Comics, bem como também a própria Marvel Comics, tentam manter isso. Tentaram fazer algumas adaptações, algumas coisas que não ficou legal, algumas coisas que fugiam, de certo modo, até mesmo ao status quo do próprio personagem. Tá? Mudar a característica do personagem é mexer no vespeiro. Então assim, mas se o personagem foi criado em 1930, 40, 50, para chegar até os anos 2000, ele tem que passar pelas evoluções, ele tem que acompanhar essas evoluções, ele tem que literalmente também modificar-se e adaptar-se às novas tendências da atualidade. Ora, você falou modificar, não, vamos colocar modificar não, mas se adaptar às novas tendências, não somente do mercado, como também da evolução como um todo. Batman e Superman sempre estiveram à frente de seu tempo, por serem super-heróis. Batman não tanto, porque não tem superpoderes, mas tem aquele poder maior que o Bruce Wayne no filme da Liga da Justiça desse, né? Qual o seu superpoder? Pergunta o Flash. Eu sou rico, então disse tudo nesse aspecto. Mas vamos entender um pouco, né? Quem é que está por trás dessa produção da DC, que está para ser lançada no dia 3 de setembro. Essa é a previsão. E assim, a equipe que está por trás disso, essa equipe é uma equipe criativa de peso. O roteiro está na mão do Matt Fraction, que já roteirizou o Superman, certo? Amigo de Jimmy Olsen, ou Jimmy Olsen, amigo do Superman. Roteirizou também algumas aventuras do Gavião Arqueiro. Na parte da arte, tá? Você vai ter a presença do grande e já tão conhecido Jorge Jimenez. Jorge Jimenez vai estar à frente da arte, acompanhado por Tomeu Moore, que vai ser o colorista, e do Clayton Cowles, que vai ser o letrista. Então a ideia é trazer uma nova visão, novos visuais e novas histórias, só que, logicamente, como eu falei anteriormente, mantendo o legado e o respeito do personagem. Então, quando a gente fala nesse quesito de uma nova visão, novas histórias, é para justamente deixar o Homem Morcego ou esse personagem mais atualizado.
deixar ele por dentro da própria tecnologia, por dentro dos novos pensamentos que ocorrem hoje no mundo todo. Aí vem aí uma questão LGBT, pode ver aí também uma questão mais da tendência woke, enfim, tudo é possível, mas você tem que entender e aceitar essas mudanças que vão acontecendo nesse aspecto desses personagens que já são tão, não vou dizer não milenares, mas que já tem um bom tempo de estrada, que já tem uma verdadeira, como é que eu posso me expressar, uma verdadeira adaptação por si só. Então ele tem que acompanhar para chegar numa linguagem atualizada para os novos leitores, os jovens que estão começando a ler, e os antigos também entenderem que essa mudança se faz necessária. Então, nesse aspecto, agora, quais são as mudanças, literalmente, o que é que ele está trazendo de novo, né? O visual, com toda certeza, é um visual que foi repaginado, um visual enquanto foi repaginado, com desenhos mais modernos, um traço muito mais limpo, né? Cores contemporâneas, design renovado de capa, né, tendendo aí para oceano e cinza, tá? Vão introduzir também algumas mudanças, vão introduzir um novo Batmóvel e um uniforme com detalhes que nunca foram vistos anteriormente. Sempre são algumas, às vezes são até mudanças muito pequeninas, muito peculiares, muito insignificantes quase. Agora eu confesso para vocês o seguinte, o traço para mim não ficou muito bom, o traço ele é limpo demais, ele não é tão carregado de características de seres humanos, parece mais um desenho animado, é o meu ponto de vista, tá? Então isso me incomodou um pouco. Eu gosto do traço mais bruto, mais carregado, mais cheio de sombras, mais cheio de detalhes, né? O idoso, no meu caso, cheio de olheira, cheio de rugas, isso é interessante. E quase você não percebe, você não tem essa percepção dessas nuances nessa nova produção. Foi só uma questão muito mais minha. O próprio uniforme... estilizaram demais, tá? Eu acho que o uniforme ficou muito estilizado. O próprio símbolo está bem modificado, apesar de que o símbolo do Batman no peito do uniforme sempre sofre com mudanças, mas nada que venha de um certo modo, prejudicar as características do personagem. Logicamente que também o formato do quadrinho é o formato especial e tem algumas variantes colecionáveis. Foram lançados polígonos Blind as Batman, com uma bag misteriosa que possibilita aí várias tendências de capas, né? Como foil, sketch, edições de arte de artistas renomados. Quer dizer, aquela velha, você vai ganhar uma espécie de um brinde onde vai ter essas caracterizações desses artistas que vão estar, de um certo modo, sendo... vamos dizer assim, privilegiados, não é, homenageados através dessa nova tendência, certo? A edição, ela é uma edição Giant Size Special Edition, na verdade, perdão, Giant, né? Giant Size Special Edition, que é uma edição tanto quanto maior. Ela vai ter 11, né, por 17 centímetros. Então é uma edição caprichada, de certo modo uma edição até muito mais luxuosa, com um tamanho artístico bem diferenciado e excelente para aquela pessoa que é um colecionador. Você tem as brochuras, você tem o estilo americano, o estilo brasileiro, né? A questão das publicações brasileiras, o estilo americano, e agora com essa tendência aí, vai ser de certo modo uma forma até de você, como colecionador das aventuras do Batman, também ter essa publicação especial com um tamanho tanto quanto diferenciado para a sua coleção. Isso é muito importante, principalmente para quem curte essas modificações. A história também, né? Cada número, e isso que eu achei também interessante, vai funcionar sozinho, isoladamente. Não são histórias que vão se interligar diretamente, de um certo modo, mas vão construir alguns arcos que poderão ser utilizados lá na frente. Eu acho que isso é legal, porque você não vai depender, eu perdi aquela publicação, tal. Então alguma nuance, alguma característica poderá ser retomada. Vamos supor, na publicação número 1 acontece determinada situação que não tem tanta relevância, mas na publicação número 10 poderá fazer essa referência que não vai prejudicar quem está acompanhando individualmente, quem está só lendo por ler. Então, geralmente as histórias nessa nova publicação serão histórias mais fechadas, com conteúdo em que o leitor possa, mesmo aquele leitor que não é assíduo, possa entender, mesmo que se lê esporadicamente. Então essa é uma ideia muito interessante, tá? Vale salientar também que essa nova linha editorial é uma estratégia para atrair novos leitores que tenham interesse nas aventuras do Batman. Claro, a ideia também é continuar sendo uma edição muito bem organizada.
Essas edições vão ser edições para quem quer justamente entrar na saga sem se perder em décadas de histórias anteriores. O maior problema é muitas vezes você ter publicações do Batman que dependem de histórias que foram lançadas nos anos 80, nos anos 90, uma citação aqui e acolá, pegou aquele detalhe e tal. Não, a ideia nessa publicação que vai ser lançada é deixar todas as histórias fechadas, que não haja uma preocupação de ser citadas alguma questão de um passado longínquo do morcego. Não. Então a publicação, por ser Batman número 1, ela vai seguir toda essa sequência. Então é aguardar para conferir essa novidade que está chegando aí. Com toda certeza já deverão ter, as pré-vendas irão começar agora em julho, e você já poderá garantir também o seu exemplar. O valor ainda não tem um valor pré-determinado aqui no Brasil, mas vamos aguardar para conferir esse lançamento da nova saga do Homem-Morcego, e tomara que dê certo. E você, curte as aventuras do Morcego? Quais são as publicações que você mais gosta? Atualmente você está fazendo coleção das aventuras do Batman? Deixa aqui embaixo o teu comentário, tá certo? Deixa aí as suas impressões sobre se você já está sabendo dessa novidade e o que você aguarda. Combinado então? Tô saltando fora, mas não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o ok, o joinha, o like, o teu comentário, que é muito importante. Tá certo? Combinado então? Para todo mundo, um forte abraço. Bye bye, sou Longueal, filhozinho para você. Obrigado, gente.